Muito bom dia, galera. Começando mais um vídeo pra vocês. Enfim, 13 dias pro campeonato, se não for contar o dia do campeonato em si. 12 dias pro campeonato, cada dia mais próximos. Reta final, vocês já sabem, é aquela esticada que a gente tá dando depois de meses e meses de preparação. Então, o corpo tende a estar bem cansado na grande parte dos dias. Então, vocês vão ver que o cérebro não está funcionando muito bem, estou falando um pouquinho letárgico. Já são vários dias de carboidrato baixo, quase um mês já, sem nenhum tipo de refeed ou algo do tipo. Mas a glória vem sempre, né? Fiquei bem feliz com a resposta do físico, vou deixar a atualização de ontem aqui, ó. Pesando 86 quilos, estou 1,2 quilos acima do meu limite, que faltando 12 dias para o campeonato não é um problema. Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente começar a baixar a inflamação, baixar o cortisol e tal, tenho certeza que esse peso vai sair tranquilamente. Mas depois de atualizar meu treinador com essas fotos que vocês viram aí, a gente decidiu fazer 2 dias aí com um pouquinho mais de carboidrato. Não vou dizer que é um carbo alto, um refeed, mas é uma quantidade maior de carboidrato que não que vai ajudar a encher o físico. No estado depletado que eu tô, preciso de mais carboidrato e mais dias para encher o meu físico, mas sem dúvida alguma vai ajudar não só no psicológico, né, mas na performance ali dos próximos treinos, pelo menos dos primeiros treinos da semana aí, são segunda e terça. E é isso. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que tá essa dieta com um pouquinho mais de carbo, mas hoje a gente ainda tem cardio normalmente, tem os passos também, e aí amanhã, que é dia de treino de perna, a gente tirou o cardio e deixou só os passos, um pouquinho mais de comida, beleza? Então, vamos ver como é que vai ser a resposta de tudo isso. Não vinha filmando a dieta de carbo baixo, porque, cara, é extremamente monótono, não é a mesma coisa, não tem muito o que mostrar. Basicamente, 4 refeições de frango, 150 de frango. Aí no pré-treino eu tenho 150 de arroz, no pós-treino também 150 de arroz. E a última refeição eu tenho 50 gramas de aveia. É muito simples, chato, mas é assim que deve ser. Comida nessa fase pra gente é combustível e não prazer, pelo menos pra mim, né? Como eu encaro. Mas hoje a gente vai poder ter um pouquinho de comida, então vamos aproveitar. Já acordei, já preparei minhas refeições, vocês viram, passei um cafezinho, fui no banheiro, pesei 86,4, aumentou 400 gramas em relação a ontem, mas considerando que não consegui muito bem no banheiro, nessa fase também é esperado, pelo tanto que a gente come durante o dia, bem pouco. Não consegui muito no banheiro, ontem foi dia de descanso também, mas é isso. Hoje treinando superiores, vou fazer meu cardio agora, partir para a primeira caminhada do dia, e aí quando eu fazer minha primeira refeição, eu falo com vocês aqui. Galera, então vamos lá para a primeira refeição. Já voltei, tomei meu banho, e a primeira refeição vai ser aquele mingauzão de aveia. Cara, sem dúvidas essa é a minha refeição favorita de todas dentro da minha dieta. Geralmente são 50 gramas de aveia que eu como antes de dormir, com um pouquinho de fruta e whey só. Mas hoje, além da gente ter 2 mingaus, então esse na primeira refeição e um na última que vocês vão ver, esse primeiro mingau esse mingau da primeira refeição é exatamente o que eu amo comer todos os dias antes de dormir, só que em dobro. Então, geralmente são 50, então... E aí, hoje eu tenho 100 gramas de aveia, usei 100 gramas de maçã também, 50 gramas de whey e 20 gramas de mel, tá? Então, eu vou degustar essa maravilhosa primeira refeição que eu tô esperando literalmente há um mês para comer um mingau grande, junto com um cafezinho, coloco canela aqui em cima, mas é isso, vou sentar ali e comer. Daqui umas 2 horas vou fazer mais uma refeição já e depois a refeição pré-treino. Vou tentar ir treinar depois de 3 refeições, geralmente treino depois de 2, mas hoje eu vou tentar treinar depois de 3 para dar um tempo pro carboidrato entrar e ajudar pelo menos na performance do treino de hoje, beleza? Continua acompanhando aí, nós. Galera, então parei aqui para fazer minha segunda refeição, esperei 2 horinhas comer aquela lá. Fazer minha segunda refeição aqui. Quase não deu tempo, já estava comendo já, mas aqui vai ter 120 gramas de arroz pesado cru e 150 gramas de frango. Ainda mantenho os vegetais, sal, tempero, exatamente igual, mantenho todos os dias. A única variável hoje realmente vai ser a adição dos carboidratos, tá? Então vou comer essa refeição, esperar mais umas 2 horinhas e fazer minha refeição pré-treino. Galera, então é isso, vamos para a terceira refeição pré-treino. Vocês viram a refeição anterior. A única diferença
Em relação à refeição anterior, é que nessa aqui eu tenho fruta, que é uma excelente opção se a gente quiser otimizar a absorção dos carboidratos, né? Considerando que a gente tem o arroz, que é uma fonte de carboidrato aí que é absorvida por uma determinada via, no caso é a glicose, né? A via que absorve a glicose, e aí a gente tem a fruta, no caso, que é a frutose, que é absorvida por outra via. Então a gente consegue dar a oportunidade de duas vias absorverem esses carboidratos, o que tende a ser muito interessante se a gente quiser otimizar a absorção do carboidrato, que na refeição pré-treino, assim, que a gente faz antes do treino, é bem legal. Então a única diferença dessa refeição é que a gente tem fruta. Então 120 gramas de arroz cru, 150 de frango, e aí eu coloquei 15 gramas de carbo vindo de fruta, no caso usei a banana. Então eu vou comer essa refeição, esperar por volta de 1 hora e meia, partir para academia e chegando lá eu mostro o treino para vocês. Bora! Bom, treino finalizado. Desculpa o ângulo, é onde eu consigo posicionar meu celular aqui no carro enquanto eu volto para casa. Mas o mais importante é o que vocês vão ouvir e o treino que vocês vão ver do que o ângulo que vocês estão me vendo em si. Enfim, cara, tô só existindo. Como eu falei pra vocês mais cedo, cara, por mais que esteja tendo carbo hoje, a tendência é eu ficar ainda mais letárgico, porque são muitos dias, né, de baixo carboidrato. Então nesses dias geralmente a gente fica sem energia, mas ao mesmo tempo a gente fica sempre alerta, né? O corpo deixa a gente sempre alerta, é difícil de explicar. Mas hoje eu tô um pouco mais letárgico, um pouco mais lento para pensar, para falar. Relevem aí. Mas enfim, terminamos o treino. Como eu falei pra vocês, hoje ainda tive cardio, tive passos, ainda tô batendo. Hoje eu fiz 45 minutos de cardio e são 70 minutos de caminhada ao longo do dia. Então eu fiz 25 minutos na hora que eu acordei com a minha cachorra, depois do cardio. Aí eu fiz 15 minutos antes do treino ali. Foi bem importante esses 15 minutos, porque eu tô acostumado a treinar depois de 2 refeições e hoje eu treinei depois de 3, né? Então esses 15 minutinhos ajudou bastante na digestão, para não me sentir muito estufado durante o treino. E aí depois eu fiz 30 minutinhos pós-treino ali, bem tranquilo. Mas pelo menos agora são 4h58 e eu já acabei praticamente tudo que eu tinha para fazer, né? Meu cardio, minhas caminhadas, meu treino de pose. Agora é só comer e descansar o máximo possível, que amanhã tem leg day. Amanhã eu provavelmente mantenha os passos, né? Querendo ou não, não é algo que me fadiga em excesso. E principalmente nessa fase agora, amanhã no caso, como ainda tem um volume de comida um pouco maior, é muito importante a gente se movimentar ali, óbvio, dentro de um cenário que não me cause um cansaço em excesso, porque esses 2 dias também tenho como objetivo dar uma reduzida no cansaço que a gente acumulou. Mas essas caminhadas bem leves aí vão me ajudar a digerir bem a comida e tal. Enfim, mas amanhã pelo menos eu não tenho cardio, que é a pior parte. Mas então, cara, o treino foi bom hoje, treino de superiores completo. Uma leve reduzida no volume, né? Essa é a última semana de treino mais pesado, pode-se dizer assim. Tô com basicamente 8 a 10 séries aí. São 10 séries para peitoral e 8 séries para costas essa semana, distribuídas em 2 a 3 treinos aí. Mais que suficiente para manter a massa muscular, mais que suficiente para promover o estímulo que eu preciso nesse momento, porque o treino nesse momento ele é puramente para efeito cosmético, visual, né? Do que ganhar massa muscular ou qualquer coisa. E inclusive eu tô tentando nessa última semana agora realmente relaxar em relação ao meu treino, sabe? Óbvio, não ir lá e fazer o treino de qualquer jeito, mas não botar uma pressão em cima de mim de que eu preciso fazer o melhor treino da minha vida. Eu vou sentindo, cara, eu vou fazendo ali. Eu fiz com 80 quilos o supino na semana passada, para 80 quilos cada lado, para 8 repetições. Aí hoje eu fiz 80 quilos cada lado para 7 repetições. Aí eu falei, quer saber, cara? Na segunda série eu tava mantendo os 80 quilos. Eu falei, vou abaixar para 70 e fazer um pouquinho mais de repetição.
principalmente considerando que eu tô 2 quilos mais leve que na segunda-feira passada, né, no treino passado. Então a estabilidade tá horrível, os mesmos 80 quilos parecem muito mais pesados. Então não tem porque eu ficar colocando aquela pressão, não, eu vou manter esses 80 quilos, porque essa pressão vai me trazer muito mais estresse do que benefício. Então abaixei para 70, fiz uma série muito boa, focando bastante na contração, bem estável. E é esse tipo de approach que eu tô tomando ao longo de todo o treino. Vocês estão vendo o treino rolando aí. Comecei com peitoral, obviamente, que é uma prioridade, é onde eu quero preservar o máximo de performance. E aí logo em seguida a gente foi para costas e braços e deltoide também, né? Então basicamente 2 exercícios para peito, 2 para costas, um para bíceps, tríceps e deltoide lateral. E é basicamente isso, mais que suficiente. Daí na quinta-feira eu volto com o segundo treino de Aí na quinta-feira eu volto com o segundo treino de superiores. Mesma ideia, 2 para peito, 2 para costas, um para bíceps, um para tríceps e um para ombro, o mesmo volume, etc. E é isso, cara. Foi uma sessão dentro do esperado para esse momento, como eu falei para vocês, tirando todos os fatores possíveis que podem me estressar nesse momento. Tô indo pro treino, curtindo meu treino, sabe? Treinando de uma forma mais leve comigo mesmo, porque eu me cobro muito dentro do treino, a maior parte do tempo, às vezes mais do que eu preciso. Então, no meu caso, é importante eu dar essa relaxada nessa reta final. Mas é isso, finalizei o treino, treinei pose, tô exausto, cara, exausto. Parece que, como eu falei, a gente mesmo comendo fica mais cansado ainda. Mas é isso, cheguei do treino agora, vou fazer minha 4ª refeição. Tem alguns alunos para responder ainda, algumas atualizações para fazer. E depois eu vou fazer minha última refeição. E amanhã vai ser praticamente a mesma coisa, mesmo cardápio. Mas eu vou deixar aí no final do vídeo como que ficou o físico depois desse dia de carb up. Eu sinceramente não acho que vai ter muita mudança, né? Mas vamos ver como é que vai estar amanhã. É isso. Vocês estão vendo, né? Eu demorei tipo 6 minutos pra falar uma coisa que eu falaria em 3. Mas faz parte. Reta final. E é isso. Acompanha aí. Galera, então é isso. Preparando pra fazer minha 4ª refeição. Refeição pós-treino. Vou mostrar aqui pra vocês. Galera, então aqui vai ter bem semelhante à última refeição. 120 gramas de arroz cru. 150 de frango, 100 de legumes. E aí mais uma porção de fruta, né? No caso agora eu tô usando uva congelada, que eu gosto bastante. É isso, fazer essa refeição. E aí mais tarde eu vou fazer a 5ª e última e mostro pra vocês. Acompanhe aí. Galera, então, pra finalizar o dia, simplesmente a refeição que eu tô esperando o dia todo, né? Melhor refeição aqui, mingauzinho, pra dormir muito bem. E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse mingau. Se liga nessa obra-prima. Aqui, na verdade, seriam 120 gramas de farinha de arroz, mas aí eu tirei um pouco da farinha de arroz e substituí por bolacha de arroz. Aí eu coloco um pouquinho da pasta do mingau ali, como coisas que a gente não tem o privilégio de ter no dia a dia, de carbo baixo, então eu gosto de dar essa variada nesses dias, mas ainda segue sendo arroz, os macros estão de acordo, digere muito bem para mim. Então tem 120 gramas entre farinha de arroz e bolacha de arroz aqui, 45 gramas de whey, 20 gramas de carbo de fruta, daí eu usei um pouquinho de maçã, um pouquinho de banana, e 30 gramas de pasta de amendoim. Então essa vai ser a última refeição do dia. Amanhã tudo vai se repetir novamente, dia de treino de perna. Com certeza depois de um dia comendo mais, vai refletir positivamente. Voltar pra mim aqui. Com certeza depois de um dia comendo mais, vai refletir positivamente. E é isso. Começa a refeição aqui, dormir e amanhã tem mais. Galera, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Sigam acompanhando que eu vou tentar trazer mais vídeos nessa reta final. E é isso, não esquece de me seguir no Instagram, lá eu posto conteúdo diários. E é isso, valeu, até o próximo vídeo.